Fala galera, apresentando mais um vídeo aqui no canal. Galera, Gabriel, mestre dos bonecos. Deixa o like no vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Galera, o vídeo de hoje que eu vou fazer pra vocês, galera, vai ser aqueles vídeos falando sobre super-herói japoneses tokusatsu. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o super-herói que eu não sei aí se muitos conhecem ele, se já assistiram. Mas assim, pode-se dizer que são alguns heróis que foram esquecidos na época da Rede Manchete, né? Pode ser que a galera que assista, que conheça, goste. O Tokusou Robo Jampasso, ou só Jampasso, né? Que foi mais ou menos a continuação aí do Giban, para quem não sabe. O Robô Jampasso, eu acredito que alguns que assistem meus vídeos aí devem saber quem é esse personagem, né? Ele era para ter sido mais ou menos uma continuação direta do Giban, mas aí depois do Giban acabou vindo o Esquadrão Especial Inspector. Mas aí o Jampasso foi lançado em 1993 e ele é uma continuação direta como se fosse do Giban. Quem conhece aí, eu vou mostrar aqui algumas fitas VHS da época. Sim, algumas fitas VHS do Jampasso. Alguns se conhecem aí, pode se perguntar, mas o Jampasso não foi lançado em fita VHS. Mas essas que eu tenho aqui foram as fitas importadas da época da Toei, que foram lançadas na época. Que eu tenho aqui a coleção completa, né? Eu acredito que está completa, que não está faltando nenhum volume aqui não. Se estiver aqui, à medida que eu for mostrando, a gente vai vendo, mas eu acredito que está completo ainda. As fitas VHS do Robo Jampasso, Tokusou Robo Jampasso, que é uma continuação direta, como mencionei, do Giban, né? O Giban foi lançado em 1989 e finalizou-se em 1990. E aí veio o Esquadrão Inspector, mas o Jampasso, que foi lançado em 1993, é a continuação direta do Giban. O Jampasso, bem, o X-Draft também foi um seriado aí que foi a continuação mais ou menos do Soul Brain e do Inspector, sendo que assim como o Jampasso e X-Draft foi seriados realmente que não passaram na época da Rede Manchete. Agora tem alguns boatos, né, que teve a dublagem que foi feita do Jampasso e do X-Draft, sendo que essa dublagem acabou se perdendo naquela época da Rede Manchete. E eles acabaram não levando adiante. Teve até outros boatos também que foi cogitado que foi lançado também os moldezinhos dos bonecos do Jampasso, alguns do X-Draft. Mas acabou, como a Rede Manchete já estava realmente perto de falir, acabou realmente que eles não levaram adiante naquela época. Aí como é que eu vou dizer, a ideia do projeto foi abandonada, né? E aí o Robô Jampasso, bem como o X-Draft, não foi levado adiante, mas corre esse boato que os moldes chegaram a ser feitos, bem como as dublagens também, mas sendo que naquela época acabou se perdendo lá na Rede Manchete, e aí eles não levaram adiante, né? Mas como mencionei, quem conhece aí o X-Draft foi a continuação do Soul Brain, que foi depois do Soul Brain, e do Inspector, que é a continuação do Inspector e do Soul Brain. E o Jampasso, que veio em 1993, é a continuação direta do Giban. Então vou mostrar aqui algumas fitas VHS aí do Robô Jampasso. Quem não conhece aí vai conhecer, como mencionei, o Jampasso foi lançado em 1993. Ele mais ou menos é a continuação direta do Giban. Quem já assistiu aí pode até notar semelhanças aí dos armamentos, né, dos equipamentos, das máquinas que ele tem, do carro, do foguete, né, do lança-chamas, todos aqueles equipamentos que o Giban usava, o Jampasso também usava semelhante. Então quem conhece aí, quem não conhecer, que vai ver agora as fitas VHS, vai notar certa semelhança aí. Mas é um seriado aí que quem puder assistir o Jampasso eu também recomendo, quem gosta bastante aí do Giban, desses super-heróis japoneses. Vale a pena conferir o Tokusou Robo Jampasso. Então acompanha o vídeo aí, deixa like, que hoje vai ser o vídeo mostrando aqui essas fitas VHS da época da Toei, que foram lançadas na época do Tokusou Robo Jampasso. Deixa like, se inscreve no canal. Gabriel, mestre dos bonecos, e vamos lá pro vídeo. Bem, mais ou menos antes de começar o vídeo, para vocês terem noção aqui, olha só como é que são as fitas importadas mais ou menos do Jampasso, né? Que foram lançadas na época da Toei, né? Quando tinha mais ou menos a época dos VHS. Aqui são algumas misturadas que eu vou começar mostrando aqui pela ordem, claro, né? Esse aqui foi o primeiro volume e esse aqui foi o último volume, volume 1 e o volume 3. O Jampasso também, assim como o Giban teve mais ou menos uns 53 episódios, né? O Jampasso teve uns 50 episódios, mais ou menos, quase o mesmo período, o mesmo tempo do Giban. Então aqui são algumas fitas, ó, o volume 1 e o volume 3. Eu vou começar mostrando o volume 1
e na ordem até chegar nesse aqui que é o volume 3. Mas olha só como é que era mais ou menos as fitas VHS da época aí, lançamento do Janpasso na Toei, quando lançava na época lá no Japão, olha só. E a parte aqui de trás como é que era mais ou menos, ó. As fitas aí da época da Toei, quando tinha os VHS, na época também do lançamento do Janpasso, né? Todas em japonês, claro, né? Tokusou Robo Janpasso. Como mencionei, o Janpasso foi lançado em 1993. Ele não veio pra cá, porque a Rede Manchete, como mencionei, não conseguiu exibir ele, bem como o X-Draft. Mas ele foi lançado no Japão e ele finalizou-se apenas lá, né? Ele teve a série lançada lá, bem como outros super-heróis japoneses que também não vieram pra cá, não chegaram a vir, mas que finalizaram lá os seriados nessa época. E o Janpasso começou em 1993 e terminou em 1994. Foi lançada essa série aqui de fitas de VHS, foi lançado também depois de um tempo, na época dos DVDs, e os DVDs também foram lançados a coleção completa da Toei. E foi lançado também diversos bonequinhos, né? Tem vários bonequinhos aí também do Janpasso da época que foram lançados. Eu não tenho nenhum do Janpasso porque era muito difícil de se achar. Então eu vou mostrar só essas fitas VHS aqui, que foram da época aí da Toei, né? Quando foi lançado o Janpasso na época aí. Esse aqui é o volume 1, como vocês podem ver. Olha só. Com os primeiros episódios do Janpasso, o Janpasso foi um personagem que teve mais ou menos diversos vilões. Olha só como é que era o carro dele. Ele foi um personagem que teve diversos vilões, né? Ele enfrentou diversos vilões, mas era mais ou menos 3 vilões do Janpasso. Acho que era o personagem que tinha mais vilão, era esse super-herói aqui, porque ele tinha 3 vilões que ele enfrentava. 13 vilões, pelo que eu me lembro, faz tempo também que eu já assisti essas fitas, mas o Janpasso era mais ou menos uns 3 vilões que ele enfrentava. Aí olha só como é que era. Inclusive eu já mostrei uma fita aqui do Giban, né, importada, que era aquele filmezinho avulso. Vocês já viram mais ou menos, esse aqui é o do Janpasso. Todo em japonês, ó. A fita também é toda em japonês, esse aqui é o volume 1. O outro, ó, volume 2. Aí o massa é porque essas fitas aqui, ó, eles botavam aqui Janpasso Fights for Justice, que era a frase que o Janpasso geralmente falava. O Janpasso não imitava o Giban de falar aquela sequência de coisas que ele falava, mas toda vez que o Janpasso ia lutar, ele geralmente jogava um cartãozinho. E aí, mais ou menos, quando ele jogava esse cartãozinho, às vezes ele sempre repetia Janpasso Fights for Justice, que é Janpasso luta pela justiça. Ele não falava aquela série de coisas que o Giban falava antes de começar a lutar, mas ele falava essa frasezinha rápido antes de começar a enfrentar os vilões, né? Aqui é o volume 2, ó. Aqui são algumas fotos de alguns dos episódios, né? Geralmente essas fitas aqui vinham mais ou menos 4 episódios também. 4 episódios. E o volume 2, ó. Volume 3 do Janpasso, né? À medida que ia passando as capas aí, vocês podem ver que ele ia ter mais algumas alterações, né? Porque ele também, assim como o Giban, ele ia conseguindo alguns acessórios novos ao longo que ia passando os episódios. E também ia aparecendo novos vilões. À medida que ele ia conseguindo mais força, ia aparecendo também novos vilões, né? Pra ele enfrentar. Volume 3, ó. Sim, lembrando, o Janpasso geralmente quando aparecia, ele aparecia como se fosse com essa roupa preta, um casaco preto. E aí geralmente ele arrancava o casaco, aí aparecia com a armadura transformada. O Janpasso tem essa cor roxa, ó. Ele geralmente aparecia com a camisa preta, ele jogava a camisa preta para longe e colocava só esse capacetezinho aqui. Quem aí assistiu deve se lembrar e deve saber o que eu estou falando. Quem já assistiu por acaso esse personagem aí, né? O volume 3, ó. Eu não tô achando aqui o volume 4, eu não sei se ele está perdido, eu não consegui achar. Então esse aqui já é o volume 5, né? Então já passei pro volume 5. Esse aqui eu me lembro, porque a capa como tem uma diferença aqui, essa aqui foi a primeira transformação do Janpasso na série. Aqui mais ou menos é essa fita, o volume 5 é explicando mais ou menos a origem. Assim como o Giban também tem aquele episódio do volume 3, se eu não me engano, do juramento do policial, que aparece ele explicando a origem do Giban.
o volume 5 do Jampasso aparece aqui explicando a origem dele. Então quando ele começou, ele era um robô de sucata. E aí a cientista teve uma certa afeição por ele, a garota lá. E aí pegou ele da sucata e tentou reconstruir ele. Então quando ele foi reconstruído da sucata, ele estava com algumas avarias no sistema dele. Então ele começou assim, ó, com a transformação verde. Aí quando a cientista fez até uma transformação dele, ele depois que se controlou, né, que ele conseguiu manter o controle, foi que ele ficou nessa forma roxa. Mas quando ele foi pego na sucata, ele era assim verde, como ele estava variado, né. Então aqui mais ou menos o volume 5 explica a origem do Jampasso, como ele surgiu. Aqui ó, mais ou menos algumas fotos aqui ó, alguns vilões aí ó, também ó. A mulher leopardo aí que enfrenta o Jampasso. E o volume 5 aí. Tratando de amigos, geralmente eu achava que o Jiraiya Geralmente o Jiraiya, pelo que eu me lembro, que conseguia mais amigos durante a série, né? Quem aí assistiu o Jiraiya sabe que eu estou falando. Jiraiya foi o personagem japonês que mais, ao longo do episódio que ele foi lutando contra os vilões, ele foi ganhando amigos, né? Então, já o Jampasso, esse aqui é o volume 6. Nesse volume 6 aqui aparece esse personagem aqui, que começa lutando com ele, mas depois acaba ficando amigo dele. Aí se junta com o Jampasso para poder enfrentar os vilões. O nome dele era, deixa eu ver se eu lembro, acho que é Gang do Som, se eu não estou enganado o nome dele, ó. Aí o volume 6 eles colocaram aí a foto do amigo do Jampasso, ó. Esse personagem aqui também tinha uma amiguinha, uma robô que acompanhava ele. E ele tinha esses armamentos aqui, ele tinha essa moto, né? Essa aqui é a amiga dele, ó. Sendo que ela realmente ela acaba sendo destruída por um dos vilões. Ela se perde primeiramente e quando chega depois ela é destruída, né? E o volume 6 aí, ó. E o outro, Tokusou Robô Jampasso, galera, assiste esse vídeo aí até o final, porque ele tá ficando um pouco longo, mas ele dá um pouco de trabalho pra fazer, né? Ele tá ficando longo, mas vale a pena porque eu vou estar mostrando aqui todas as fitas VHS da coleção do Jampasso que foram lançadas da Toei da época aí, né? Pra galera que nunca viu aí como é que eram as fitas VHS aí, importadas do Japão e principalmente aí do personagem Jampasso, né? Esse aqui é o volume 7, ó. Que o volume 8, galera, aqui é mais ou menos quando começa um dos personagens do Jampasso, que é um dos vilões que começa aí, ele acaba conseguindo uma certa transformação semelhante à do Jampasso, sendo que ele fica vermelho. Inclusive esse ator, ele fez um dos Kamen Riders aí bastante antigos, né, que aí ele foi chamado nessa época em 1993 para poder fazer esse vilão. Então ele começa como vilão do Jampasso, sendo que ele começa como se fosse um cara lá meio maluquinho, né, que fica mandando os robôs para enfrentar o Jampasso. E quando chega mais ou menos nesse volume 8 aqui, ele pede para sofrer uma transformação para ficar como o Jampasso. E aí a diferença é porque ele fica com um pouco mais de força em relação ao Jampasso, e em vez de ele ficar com a mesma armadura do Jampasso, ele fica com a armadura vermelha. Aqui ele, ó. Vocês podem se recordar ele porque ele fez um dos Kamen Riders aí antigos, ó. Quem se lembrar aí, ó. Ele fez um dos Kamen Riders antigos. Eu só não lembro o nome aí qual foi o Kamen Rider que ele fez, mas ele fez um dos Kamen Riders antigos, que ele foi chamado nessa época, em 1993, para fazer esse vilão do Jampasso. E volume 8. Aqui está um pouquinho avariada, ó. Já está um pouquinho morfada essa fita aqui, já faz um tempo que eu não assisto. O volume 9, lembrando que o legal é porque geralmente alguns episódios aqui do Jampasso tem várias coisas que eles aproveitam, né? Inclusive armaduras, alguns pedaços da armadura do Giban, né? Então quem assistir aqui pode se lembrar, porque aparece alguns vilões aí com os pedaços da armadura do Giban. Alguns efeitos especiais também que eles usam na época quando o Madougar aparece lutando com o Giban, que solta aqueles raios todos.
eles aproveitam os efeitos especiais justamente para esses episódios aqui do Jampado. Então é bem massa, porque quem assistiu o Giban, né, quando assiste o Jampasso fica se lembrando aí das armaduras que eles aproveitam, né, em alguns personagens, e dos efeitos especiais que eles também aproveitam aqui em alguns episódios do Jampasso. Esse aqui é o volume 9, que é quando aqui o vilão começa a aparecer mais, né? Então eles colocaram aqui a foto baseada no vilão. Olha só, o vilão aí, transformado aí. Ele fica semelhante ao Jampasso. Olha só, o vilão aí, ele fica semelhante ao Jampasso, né? Como vocês podem ver, sendo que ele fica com a cor vermelha. E alguns até podem dizer que a armadura dele acaba sendo mais legal que a armadura do Jampasso, né? Ele inclusive acaba copiando algumas armas do Jampasso também. Aí tem aqui, ó, algumas fotos aqui, ó. Aqui quando ele aparece, ó, Tokusou Robo Jampasso, volume 9. E a fita VHS, ó. O volume 10 eles colocaram a foto do Gun Gibson, porque nessa foto aqui tem uma cena quando ele vai enfrentar os vilões. Eles inclusive, lembra como mencionei aqui que eles fazem bastante referência aos efeitos especiais do Giban. Então aqui, como tem aquela cena da morte do Giban, então quando esse amigo do Jampasso ele é destruído, eles fazem referência também àquela cena, vocês podem até se recordar daquela cena da morte do Giban. Então como mencionei, eles fazem bastante referência aí aos efeitos especiais do seriado do Giban. E também as partes que aparecem os vilões também vestindo as armaduras do Giban. Vocês podem se lembrar bastante aí do Giban. Aí aqui a parte de trás, ó. E a fita aqui, ó, volume 10 do Jampasso. A fita toda em japonês, como vocês podem ver, ó. É o volume 11, aqui ele já está conseguindo algumas armas mais avançadas. E lembrando também que a abertura e o encerramento fica bem nostálgico, porque também eles ficam mudando, né? Assim acontece com o Giban, que vai mudando a abertura e o encerramento. A abertura do Giban não muda, geralmente o que muda é o encerramento. Mas o Jampasso, eles fazem alteração tanto na abertura como no encerramento, que ele consegue uma abertura e encerramento novo, mais ou menos ao longo do seriado. E esse aqui também já vai aparecendo novos vilões, ó, que vão aparecendo também ao longo aí do seriado. Sim, olha só, esqueci de mostrar. Tem aqui, ó, Toei Video, a fita VHS dentro, ó. Volume 11 do Jampasso. Volume 12, novamente eles botam aqui a foto do vilão, né? Como vocês podem ver, ele é bem semelhante ao Jampasso. Foi um dos Kamen Riders antigos, como mencionei aí, né? Quem assistiu inclusive já esse seriado vai se lembrar dele. Ele foi um dos Kamen Riders antigos, que nessa época aí ele foi chamado em 1993 para poder fazer o vilão do Jampasso. Aqui já são algumas cenas de alguns dos vilões quando já estão sendo destruídos, porque já está se aproximando aí dos últimos episódios do Jampasso, né? Então também tem o vilão, aquele que é o personagem do Changeman, se não me engano é o Change, o preto. Ele é um dos vilões do Jampasso. Quem assistiu vai se lembrar, acho que é o Change Grifo, que é o preto. Ele é um dos vilões do Jampasso, que ele é o robô lá, que também tem a roupa preta, que aparece aqui nesses últimos episódios também. E a fita aqui, ó, volume 12. Chega aqui no volume 13, olha só. Fita VHS volume 13 do Jampasso, com os últimos episódios do Robo Jampasso. Olha aqui, as cenas dos últimos capítulos. Bem de perto é pra vocês darem uma conferida aí nas fotos. E a fita, a caixa aqui. E o volume 13 aí do Jampasso. O Jampasso também teve um filmezinho extra que eu acabo quase esquecendo de mencionar. Além da série, eu não tenho aqui.
Mas o Jampasson teve um filmezinho extra também, que foi lançado ao longo do seriado, assim como o Giban. E aí, como eu sempre deixo um bônusinho pro final, mais algumas fitas aqui do Esquadrão Espectro que eu estou mostrando pra vocês. Lembrando que eu ainda vou fazer um vídeo mostrando aí a coleção também, que eu não tenho completa, mas vou mostrar todas as fitas VHS que eu tenho do Espectro que foram lançadas pela Intermovies Action. Esse aqui são alguns que eu deixei hoje como bons pra mostrar, né? Inclusive esse volume 9 aqui já apareceu em alguma daquelas revistas que aí acompanhou na época, né? Mas eu acompanhei, eu me lembro que foi lançado na época do Chiclete, que tinha inclusive a propaganda desse volume aqui. Esse aqui é o volume 9 do Inspector, volume 7 do Esquadrão Inspector e o volume 9. Olha aqui as fotos aqui, ó. Pra vocês já lembrarem aí como é que eram as fitas VHS do Inspector, que mostrava aqui as transformações, ó. E algumas fotos aqui misturadas dos seriados. Esse aqui é o volume 7 do Inspector. E o volume 9, esse aqui é aquele episódio Estranhos Seres do Espaço, que os Inspector enfrentam aqueles alienígenas, e o episódio Superpoder de uma Garota. E a fita aqui, ó, do Esquadrão Especial Inspector, volume 9. Mas então, diga aí, gostaram desse vídeo aqui mostrando e falando um pouco sobre esse personagem aí, o Robô Jampasson? Como mencionei, foi a continuação direta do Giban, né? Quem veio primeiro foi o Inspector, mas o Jampasson acabou sendo, quando foi mais ou menos 3 anos depois, em 1993, a continuação direta do Giban, mostrando essas fitas VHS aqui nostálgicas da época do lançamento da Toei, quando tinha os VHS do Jampasson, né? E falando mais um pouquinho aqui sobre super-herói japonês Tokusatsu. Acompanhe aí os próximos vídeos, deixa like no vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Gabriel, Mestre dos Bonecos, e até o próximo vídeo. Tchau.